Com a sua participação, a gente começa agora a entrevista ao vivo com o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, conversando aqui sobre política, assuntos de Brasília, mas também aqui de Goiás. Vanderlan, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide, a Nívia. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Prazer enorme estar falando com vocês. Prazer ter o senhor com a gente aqui, senador. Eu vou começar perguntando sobre política, sobre eleições 2022. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre algumas declarações recentes dessa última semana de pessoas que são caiadistas, são próximas do governador Ronaldo Caiado e que pedem até o prazo das convenções do ano que vem uma troca nessa escolha do governador para vice, né? A escolha de Daniel Vilela. Nós já conversamos aqui com o senhor também manifestou que tipo de questionamento o senhor tinha ao processo que chegou a Daniel Vilela na vice, processo encaminhado pelo próprio governador. Isso ainda causa repercussões, insatisfações na base. Essas manifestações que eu cito, né, da semana passada, principalmente do ex-prefeito de Goianésia, Renato de Castro. Como é que o senhor avalia? Pensando na base do governo, o senhor que também é próximo do governador Ronaldo Caiado, é uma possibilidade fazer essa mudança até as convenções, até julho do ano que vem, senador? Ô Rubens, não poderia ser diferente não, Rubens, o que está acontecendo. Da forma que foi feito, sem diálogo, principalmente com aqueles que apoiaram o governador em 2018, como é o caso do ex-prefeito de Goianésia, Renato de Castro, que não teve essa oportunidade de disputar ali, tiraram dele. Aliás, tiraram da população de Goianésia a condição dele de escolher se continuaria com ele ou não, né? Então, essas declarações, elas tendem a intensificar os insatisfeitos daqui para frente, né? Quanto mais próximo da eleição, tende a intensificar. E eu acredito, sinceramente, que Daniel Vilela não se sustenta nessa condição de pré-candidato a vice, porque ele realmente, o prefeito tem toda a razão, ele não agregou nada vindo para esse projeto aí com o governador. O governador apostou muito no ex-prefeito e ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado, que é uma liderança incontestável, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. E agora Daniel Vilela está agregando o quê no projeto com o governador, né? Então, esse descontentamento, com certeza, ele tende-se a intensificar. Pois é, e aí Renato de Castro citou também o nome da filha de Iris Rezende, Ana Paula Rezende, como sendo uma possível melhor alternativa para vice no ano que vem. O senhor concorda? Acha que seria um nome ou o governador poderia ampliar essa avaliação para, enfim, considerar o nome da Ana Paula ou de outros nomes? E a gente nem tem a informação se a Ana Paula se dispõe a isso, né, Vanderlan? Olha, o Rubens, eu acho que seria a melhor opção hoje de vice do governador. Seria a Ana Paula, porque ela tem o sobrenome do Iris, é a filha querida do Iris. Aliás, todos os filhos são queridos, mas a Ana Paula é aquela que estava ali mais próximo do Iris. Então, ela agregaria muito mais do que Daniel Vilela. Cileide Alves, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, com a gente. Cileide. Bom dia, senador. Obrigada pela sua presença aqui. Bom, ainda falando sobre política, a gente tem notado aí que alguns partidos começam a se definir até na questão presidencial em função da definição do presidente Bolsonaro por filiar-se ao PL. E o partido está querendo atrair todos os líderes que, porventura, queiram apoiar o presidente Bolsonaro. Já a gente percebe que o governador Ronaldo Caiado, ele tende a se afastar de Ronaldo Caiado, de Jair Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor como é ligado ao presidente Bolsonaro, se o PSD, que já diz que tem candidato, se afasta de Jair Bolsonaro, isso é um problema para o senhor na disputa presidencial? Cileide, são vários os nomes que estão sendo colocados aí já, e é natural que esteja acontecendo. Todos os partidos, aqueles que
que estão almejando aí candidatura própria, como é o caso do PSD, ao lançar aí a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, e isso daí embola em muitos estados, inclusive aqui em Goiás, né? Então nós vamos ter que arrumar um meio termo aí, como é que vai ser essa questão, o PSD tendo candidato, lógico, a gente vai estar aí acompanhando o candidato do PSD, tendo candidato. Agora, a terceira via, Celede, aqueles que entendem um pouco mais de política sabem que se não tiver a união em torno de um nome, é muito difícil ela se viabilizar. Então, tem que ver ainda qual que é o nome que vai viabilizar a terceira via. Hoje nós temos aí o juiz Sérgio Moro, que já saiu aí bem numa dianteira. Então, vai depender muito do que acontecer. Se, por exemplo, da terceira via for um candidato que não for do PSD, aí, com certeza, o partido vai estar liberando os parlamentares nos seus estados, né? Então, vou esperar um pouco mais para ver essas definições de candidatura a presidente, se o candidato do PSD vai ser realmente Rodrigo Pacheco, se vai fazer uma composição, como é que vai ser isso, né? Você vê que quase todos os dias nós temos aí notícias novas, né? Até mesmo que o PSD pode lançar a vice do Lula. Eu já vi essa colocação aí, na conversa com o Geraldo Alckmin, vindo para o PSD, para ser o vice. Então, muitas especulações também. Então, o momento agora é um pouco mais de cautela, ver como é que vai se firmar as forças políticas aqui no estado de Goiás, quem é que vai estar realmente aí à frente do PL, o presidente vai ter candidato aqui no estado, quem que vai ser o candidato? Vitor Hugo já se manifestou, o próprio presidente já manifestou essa vontade de ter Vitor Hugo aí como candidato, né? Agora, voltando aí um pouco em 2020, quando nós participamos das eleições para prefeito de Goiânia, eu não tive aqui o presidente nem as pessoas mais ligadas a ele no nosso palanque, certo? Então, por quê? Porque era o momento, o PSL, partido do presidente, tinha ali um candidato e nós respeitamos. Oi? Gravou? Henrique Meirelles, isso mantém o partido mais próximo do governador? Sileide, se você puder repetir, travou aqui a internet e eu não só peguei o finalzinho agora. Não, eu falei que como o PSD tem a intenção de ampliar o apoio à eleição de Henrique Meirelles, se esse fato mantém o partido hoje mais próximo de uma aliança com o governador, apesar das dificuldades, né, que o senhor apontou no início do programa, da entrevista, que é com o Daniel Vilela. Sileide, essa questão do Daniel Vilela é uma questão do governador. A insatisfação pela maneira que foi escolhido aí o Daniel Vilela para vice, isso aí que está dando essa confusão toda. Agora, com relação à formação de chapa, o PSD tem aí o Henrique Meirelles como pré-candidato e cada vez mais se firmando no Senado. Então, nós estamos apresentando a chapa do governador, nós temos uma conversa já bem adiantada com relação a isso. Agora, eu confesso para você aqui, aos ouvintes, que a questão do Daniel Vilela, pela forma que foi feito, sem diálogo, sem combinar nada, então isso tem dificultado muito principalmente o entusiasmo, Sileide, e eu disse isso anteriormente em outra entrevista, aquele entusiasmo que eu estava de estar defendendo o governo com unhas e dentes. E isso daí acho que não foi só comigo, não, foi com todos aqueles aliados de primeira hora de 2018 e aliados da reeleição do governador, como eu, de primeira hora agora para a sua reeleição em 2022.
Pois é, mas o senhor teve aquela conversa com o governador há cerca de 10 dias atrás e disse que a conversa foi boa, o senhor saiu animado. Ela não, hoje vocês não tiveram conversa, a situação voltou a ficar como estava antes? Sileide, a conversa com o governador, eu saí animado porque depois de um bom tempo, desde a ida dele no MDB, nós não tínhamos mais conversado, certo? Então, eu saí animado porque chamou para conversar. E eu gosto do diálogo, né? Bom diálogo, principalmente em assuntos tão sérios como esse aí, né? Então, eu saí animado. Agora, com relação a você ir para o interior, como eu estou fazendo daqui a pouco, eu estou saindo aqui para alguns municípios, para assinatura de emendas, de recursos, entrega de equipamentos, mas ainda não é aquele mesmo entusiasmo como a gente estava há pouco tempo atrás, antes desse acerto que foi feito aí com o Daniel Vilela. Então, esse entusiasmo, Sileide, com certeza ele vai ter essa confiança e o acreditar no projeto vai ter que ser reconstruído novamente. Não é assim, simplesmente, olha, é uma conversa e vamos passar uma borracha em tudo. Não é bem assim, Sileide, não funciona assim. Pois é, e no sábado teve um encontro do MDB aqui em Anápolis e o governador voltou a reafirmar o compromisso dele com Daniel Vilela, né? Sileide, quem entende de política, como você também entende, você sabe que o que está sendo colocado aí, a forma que está, quando você vê um aliado do governador, que trabalha com o governador, que é o ex-prefeito de Goianésia, e dá uma entrevista como foi aquela, e não houve resposta nenhuma, então a gente já sabe o caminho que vai ser Daniel Vilela, certo? A meu modo de ver, a frigideira já está com óleo bem quente, só falta fritar, entendeu? E, com certeza, Daniel Vilela não será, não vai se firmar nessa posição de vice-governador. Depois do falecimento do Íris, ele sabe que hoje ele precisa muito mais de um nome ligado ao Íris Rezende, no caso aí da filha do Íris, ou um outro MDBista que tenha muita credibilidade, tenha votos, do que do próprio Daniel Vilela. Bom, então já está na posição de espectador esperando ligar o fogo da frigideira. Sileide, como eu não sou candidato, Sileide, e o PSD, nós estamos trabalhando para a formação de chapas, eu só estou olhando os sinais, Sileide. A gente aprende também a ver os sinais, e o sinal que está aí, Sileide, eles vão se intensificar daqui para frente, você pode ter certeza, entendeu? Muita gente vai vir falando o que o prefeito de Goianésia falou, entendeu? Com relação a Daniel Vilela. E que o prefeito de Goianésia, ele não mentiu em nada, ele não aumentou nada do que ele falou, Sileide. Ele falou a verdade. Bom, senador, mudando de assunto, na semana passada o Senado finalizou a votação da PEC dos precatórios, o senhor votou a favor do relatório que foi apresentado. Agora uma discussão, né, entre Câmara e Senado, se vai fatiar, se não vai fatiar a PEC para poder fazer a sanção e deixar a parte que tem que ser alterada para voltar para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, qual que é a análise, o balanço que o senhor faz da PEC que saiu do Senado e o que deve acontecer agora entre Câmara e Senado nesse processo aí de sanção? Sileide, a PEC ela foi bem debatida no Senado, inclusive mudou-se muita coisa no Senado Federal. Essas mudanças que aconteceram, Sileide, elas foram feitas em comum acordo com a Câmara dos Deputados. Já que as mudanças foram feitas, volta para a Câmara, e como é consenso entre deputados e senadores que o Auxílio Brasil tem que ser aprovado o mais rápido possível, se garantir esses recursos. Também a desoneração da folha dos 17 setores, que foi inserido também, está na PEC. O auxílio, né, o reparcelamento, aliás, dos municípios.
Então, o Fundef, que saiu do teto de gastos, foi um acordo feito, inclusive, pagando aí os 4 estados que estão mais credores com relação a isso. Também, Sileide, o pagamento daqueles menores valores, acho que até R$60 mil, isso aí de imediato. Então, houve aí um debate e foi apresentada aí muitas emendas e destaque que foram acatados pelo relator numa negociação que durou dias e varou noites. Então, a PEC ela abre essa brecha aí para que seja feito todos esses repasses, esses recursos, né? Na verdade, dos 96 bilhões, se eu não me engano, que é o que libera, grande parte deles, 50 bilhões, vai para o auxílio, né? Auxílio Brasil, tem aí os recursos de 6 a 7 bilhões, que é da desoneração da folha, que atende aí 17 setores, são quase 6 milhões de trabalhadores. Então, acho que a forma que foi negociado no Senado Federal, e muito bem conduzida pelo relator, que é a líder do governo, Fernando Bezerra, vai atender, Sileide, vai atender tanto o governo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E com relação a essa disputa agora sobre fatiar ou não para a promulgação, né, da PEC, que está um clima meio tenso aí entre Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira? Sileide, todas as mudanças que foram pedidas pelos parlamentares foram atendidas. Eu acredito que não vai ser fatiado, não, porque o texto que foi aprovado no Senado foi um texto muito bem construído. E não tem como ficar voltando atrás, ou vai fatiar, levantar nova polêmica, nós já estamos encerrando o ano. Não há nem mais tempo para ficar nessas discussões aí e essa queda de braço, né, entre a Câmara e o Senado, né? Então, eu não acredito nesse fatiamento aí, não. Bom, semana passada saiu o PIB, né, do terceiro trimestre do ano. Tecnicamente, o Brasil entrou na chamada recessão, né, recessão técnica, com 0,1% de queda e 0,4% de queda no trimestre anterior. Qual que é a expectativa do senhor, né, como senador e também como empresário, para a economia que a gente vai encontrar em 2022? Sileide, como do ano de 2020 nós tivemos um aumento do PIB considerável, então era já esperado para esse ano, embora a equipe econômica ela não estava prevendo isso, e teve aí alguns percalços aí no caminho. Inflação não estava esperando essa inflação da forma que foi. Agora, Sileide, a expectativa aí para 2022, e eu como empresário, como você perguntou, a gente vê com muita preocupação, Sileide. Eu sou muito pé no chão e o país é um país do agro. E eu já vejo aí o agro, as contas não fechando mais, já que os fertilizantes, adubos, tudo isso, óleo diesel, combustível, disparou de preço. E então todo aquele ganho que o produtor teve aí com o aumento das commodities, com o preço internacional, ele tende a perder muito disso agora em 2022. E um dos problemas mais sérios que eu vejo pelo país, ser o país do agro, Sileide, é que uma coisa às vezes é subir demais os preços, mas você ter o produto. O que nós estamos vendo aí é que para o ano de 2022 é preço alto demais das commodities e não ter o produto. Esse aí que é o mais problemático, né? Então a conta, o produtor ele começa a ficar preocupado porque as contas não batem, ela não fecha mais, certo? Um saco de soja vai para quanto? 250, 270 reais para acomodar todo esse aumento que tem dessa matéria-prima. Houve umas políticas, a meu modo de ver, muito equivocadas
Por exemplo, fertilizante, fábricas enormes que a Petrobras estava construindo, quando ela decidiu ficar só na extração de petróleo, então ela parou algumas dessas construções, como em Mato Grosso do Sul, de fertilizante, e vendeu outras, que praticamente ficou estagnado, porque vendeu para russo, que detém esse monopólio aí de fertilizante. Então, essa política ela foi muito equivocada, a meu modo de ver. Nós poderíamos ter terminado essas fábricas, não ter vendido, da mesma forma como não poderia, a meu modo de ver, ter vendido aí. Foram 7 refinarias que foram vendidas, e isso aí está fazendo muita falta, né? Nós poderíamos ter atraído investimentos com incentivos fiscais do país aí, imediato, para investir nessas fábricas de fertilizante, a ureia, tanta coisa que nós temos de sobra no nosso país. Já que nós somos o país do agro, então temos que investir na matéria-prima. E fizemos ao contrário. Então, para meu modo de ver, já critiquei muito isso, foi uma política equivocada. Então, a expectativa para 2022 não é boa. A preocupação é grande, né? Eu estou vendo um cenário para 2022 aí de segurar mesmo, a não ser, Sileide, que aí há, sim, como diz, uma luz lá no final do túnel, que é uns investimentos que está sendo previsto aí para a infraestrutura no país, né? Então, nós estamos vendo aí muitos recursos vindo, né? Temos aí, foi o leilão do 5G, nós temos o marco legal das ferrovias, que teve muita concessão sendo aberta para estradas, rodovias, ferrovias, porto, aeroporto. Então, isso aí vai entrar muito recurso no país. Agora, é preocupante a inflação. Essa daí é que nos assusta, né? Venho aí no início da minha vida empresarial, venho no início de inflação muito alta. Cheguei a pegar a inflação de 80% ao mês, não é o ano, é o mês. Então, a gente fica apavorado, né? Porque nós desaprendemos a trabalhar com a inflação. A inflação, ela inibe investimento, ela acaba com o poder de compra do trabalhador, o salário hoje é muito baixo, não recompôs nem um terço dos aumentos que teve aí da cesta básica. Então, isso é preocupante. Não vou florear as coisas porque é preocupante, né? E para mim aqui, que no caso nosso que tem as empresas e tem aí em alguns estados pelo Brasil afora, fábricas, a gente vê com muita preocupação. Rubens. Senador, uma questão aqui também sobre o Senado. Da semana passada houve aquela aprovação, né, do nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E eu ia perguntar uma coisa específica para o senhor, porque durante a sabatina repercutiu bastante uma declaração do agora ministro, né, do Supremo, dizendo que vai seguir a Constituição em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso repercutiu entre a bancada evangélica e a bancada, depois dessa declaração, tentou corrigir as coisas ou dizer que o ministro no Supremo vai defender os interesses dos evangélicos, que é contra o casamento. Enfim, como é que o senhor avalia a partir de agora e como é que o senhor pretende comunicar com essa base, que também é uma base do senhor, a base evangélica, em relação a essa declaração do agora aprovado, né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque a gente sabe que essas coisas repercutem muito no WhatsApp e tal. Acho que pode ser que o senhor tenha que responder algum tipo de cobrança dessa base por conta do posicionamento do André Mendonça sobre isso, senador. O Rubens, o ministro, ele não poderia ter outra fala a não ser essa que vai. Aliás, ele disse que a Bíblia, dentro da igreja, é usada a Bíblia. Agora, no STF, a Bíblia dele vai ser a Constituição. E não pode ser diferente. Ele, como ministro, um julgador, ele vai ter que obedecer à Constituição. Ele não pode... o Estado é laico. Isso está na Constituição, que o Estado é laico. Rubens, eu nunca entrei... E o ministro foi muito feliz quando ele disse isso lá na sabatina, e eu presenciei praticamente
todo o período da sabatina, ele foi muito feliz nas suas respostas, ele não deixou dúvida nas suas respostas, entendeu? Alguma que ficou, ele teve a oportunidade de esclarecer em seguida. Então, ele vai obedecer, sim, à Constituição. Ele não tem como sair fora disso. Até mesmo se ele sair fora disso, vai ser uma causa que ele vai defender, que com certeza vai perder, e vai perder feio. É isso, senador. Sei que o senhor tem horário, né? Vai para uma viagem agora. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui nessa segunda-feira. Abraço para o senhor, boa semana e bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço a todos aí. Um abraço, Sileide. Abraço. Obrigada. Já pode falar Feliz Natal também, obrigado, né, Vanderlan? Oi? Já pode falar Feliz Natal também, Feliz Ano Novo e tal. Olha, mas eu só não falei porque eu acho que a gente ainda vai falar aí antes do Natal e Ano Novo, né? Mas de qualquer maneira, bom Natal. Pode ser. Um Ano Novo abençoado, né? A todos vocês. Fique com Deus, até mais. Já é dezembro, né? Hoje, dia 6 de dezembro, entrevista aqui com o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, sobre vários assuntos, política em Goiás, no Brasil, também pautas lá do Senado. Enfim, destaque a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso portal, sagresonline.com.br. Agora são 7h54.